Nosso Senhor, que alegria poder vê-los depois de tanto tempo longe, né? Lá pelas terrinhas boas de Minas Gerais, né? Curtindo um friozinho, porque lá, apesar de tudo, pode fazer calor, mas sempre amanhece com 19 graus, sempre aquele ventinho, aquela brisa suave. Tive o privilégio ali de receber o irmão Jaziel com a sua esposa na minha casa, ali comer um franguinho caipira, né, seu Jaziel, né? Foi muito bom estar lá e é bom estar de volta aqui com vocês nesta noite para podermos louvar a Deus, para podermos ouvir da sua palavra. Também quero dizer que está presente aqui comigo a minha tia, né, tia-avó, Luci, minha mãe aqui de São Paulo, que também recebe eu na casa, eu estou lá hospedado junto com ela, né? É sempre uma alegria estar junto. Ela veio comigo até aqui, lá da Vila Prudente, de trem, metrô, né, para poder estar conosco aqui, cultuando nesta noite, né? Louvado seja Deus, porque tudo tem cooperado para o nosso bem. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias nesse instante no livro do profeta Oséias, capítulo 4, dos versículos 1 até o versículo 3. Livro do profeta Oséias, capítulo 4, dos versículos 1 até o versículo 3, para a nossa meditação nesta noite. Oséias, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 3. Você chega, se você tem dificuldade de encontrar, vá até Malaquias e vá retrocedendo um pouquinho, que logo você chega ali no livro de Oséias. Oséias, capítulo 4, versículo 1 até o versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor: Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor e nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar, e há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto, e todo o que mora nela desfalece, com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes perecem. Vamos orar neste instante mais uma vez, irmãos. Senhor Deus e Pai, nós te rendemos graças, Senhor, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós, Senhor. O Senhor tem demonstrado o teu amor para conosco de tantas formas, de tantas maneiras, ó Deus. E nesse instante o Senhor demonstra o teu amor para conosco, ó Deus, nos permitindo ouvir e aprender da tua palavra. Por isso eu peço que nesse instante o Senhor, ó Deus, ilumine o nosso entendimento, que o nosso coração esteja receptivo para ouvir da tua palavra, para aprender mais de ti, Senhor. Nós rogamos a tua graça nesse instante, porque dependemos completamente da tua ação, ó Espírito Santo de Deus. Que o Senhor fale ao coração dos teus filhos aqui nessa noite, que o Senhor nos exorte, que o Senhor nos corrija, que o Senhor, ó Deus, nos console pela tua palavra, porque é nela que nós encontramos o nosso alívio, a nossa vida, Senhor Deus, em tempos de maldade, em tempos de tanta desolação como nós vemos nos dias de hoje. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor assim nos diz na tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, eu quero começar falando, né, esta noite a respeito deste livro de Oséias, que é um dos mais belos livros entre os profetas que eu já posso ler, que todos os irmãos podem ter conhecimento. Porque este livro é um livro particular, porque ele começa contando a respeito de uma história de amor, né? Eu não sei quantos de vocês aqui gostam de romances, de histórias de amor, né? Mas eu sei que com a maior parte da população, nós sempre vibramos com aqueles casais, né? Com aquelas histórias de amor que nós vemos no cinema, nas séries. Quem que aqui não se lembra do casal Lois Lane e Clark Kent, né? Tinha até uma série antigamente, as aventuras dos dois, o quanto que o Superman sempre estava lá salvando a Lois Lane, sempre no começo, no fim de toda a série. O casal Jack e Rose do Titanic, quem que não chorou, né, na época, que já faz quase 10 anos que esse filme já foi exibido, né, que não se empolgou com um desses casais do cinema, e tantos outros, que nós vemos aí histórias de amor, histórias, romances que são contados, né, pelos livros,
pelo cinema, pela TV, que nós temos tanto conhecimento a este respeito. E é algo bonito de nós vermos, é claro, porque mostra um pouquinho a respeito da graça comum, de como que Deus tem derramado a sua graça para conosco, nos fazendo aprender a respeito dessas histórias. E cada casal tem particularmente a sua história de vida, não é? Você que é casado, você que tem aí já tantos anos caminhando de casamento, você pode falar isso com mais propriedade. Mas quando nós olhamos para a Escritura, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos encontrar ali também vários relatos, várias histórias de amor, histórias de casais, né? E claro que diferentemente do romantismo, do sentimentalismo que nós vemos ali nos filmes de Hollywood, nos seriados que nós assistimos, as histórias bíblicas elas vão demonstrar um pano de fundo muito mais valioso para nós. Lembremos-nos ali da história de Isaac e de Rebeca, do encontro que eles tiveram ali no meio do deserto, quando o servo de Abraão estava chegando com Rebeca para Isaac. Lembremos-nos da história também de Ruth e de Boaz, do encontro dos dois, do modo como os dois se enamoraram, do modo como eles foram se encantando um pelo outro. Lembremos a história também de Esaú e Raquel, do amor que Esaú tinha por Raquel, que o levou a trabalhar ali 7 anos duramente para receber o amor dela, e depois mais 7 porque foram enganados pelo sogro, né? Então nós vamos encontrar nas Escrituras histórias que nos deixam ali um pano de fundo, que nos dão lição, mas que nos deixam a principal lição, que é a respeito do amor de Deus pelo seu povo. E quando nós olhamos aqui para o livro de Oséias, nós vamos encontrar de uma forma ou de outra uma história com este pano de fundo. Oséias, ele recebeu de Deus uma tarefa de tomar uma mulher, uma prostituta como sua esposa, né, para ali representar profeticamente naquela época para o povo de Israel, para trazer uma mensagem viva para o povo de Israel naquele tempo, sobre o amor que Deus tinha por eles. Ali a prostituta representava o povo, Gomer representava ali o povo de Israel, que estava se rebelando contra Deus, um povo rebelde, um povo contumaz, né? E ali representa a forma como Deus amou aquele povo, né? Tirando ela da prostituição em que ela estava, da casa de prostituição que ela vivia, levando ela para um bom lugar, dando a ela um bom nome, dando a ela filhos, dando a ela família. Mas o que acontece depois? Essa mulher, ela volta de novo à sua vida de prostituição, ela volta às mesmas práticas que ela tinha antes de conhecer o profeta Oséias, antes mesmo de ter a sua família. E aqui, meus irmãos, nós vemos um pano de fundo, Deus usando o casamento, a união de Gomer e de Oséias, para representar, para trazer uma mensagem viva para o seu povo. Porque da mesma forma, eles foram tirados do Egito, eles foram tirados da servidão, eles eram um povo de duro coração, e Deus tinha trabalhado com eles de uma grande forma, tirado eles, levado eles para a terra prometida, tinha dado ali aquele espaço para eles viverem, né, com pão, leite, mel, com todas as riquezas que provinham da terra. Deus havia sustentado aquele povo, havia desposado aquele povo como se fosse a sua própria noiva, dando a eles o melhor. Contudo, por causa da rebeldia, da idolatria, eles acabaram se voltando para os deuses pagãos daquela época. E o livro aqui de Oséias, ele nos traz como se diz, Deus declarando esse mal contra eles, o que eles tinham feito, que eles tinham se afastado de Deus, mesmo depois de Deus sendo tão benevolente com eles, eles tinham deixado tudo de lado, para abraçar uma vida de idolatria, entregar as suas mulheres, os seus filhos, a sua família, a deuses estranhos, a deuses pagãos, as práticas que não condiziam à aliança que Deus tinha feito com aquele povo. E quando nós lemos aqui o livro de Oséias, nós vamos ver aqui o sofrimento que o profeta passa com essa mulher, porque ele, na verdade, ele foi chamado para Deus para se casar com uma prostituta de verdade, para representar esse amor e essa indignação de Deus
para com o povo, para mostrar ao povo o quanto eles estavam sendo rebeldes, o quanto eles eram semelhante àquela prostituta que havia se casado com eles e tinha deixado tudo para poder seguir a outros deuses. Por isso, quando nós lemos aqui no versículo 4, nós vemos Deus prestando aqui uma indignação, falando palavras aqui duras para o povo de Israel, para mostrar que eles estavam longe dele, para mostrar que eles estavam distantes de viver essa realidade, que eles tinham violado um pacto que ele tinha feito lá com os seus antepassados, desde Abraão. O pacto, um amor, uma aliança que eles tinham feito com o povo e que eles já não estavam mais guardando, que eles abandonaram completamente. E Deus aqui começa a expor o pecado deles perante todo Judá, através da boca de Oséias, através dos escritos de Oséias. E quando nós lemos esse texto aqui, meus irmãos, nós podemos aprender um pouco a respeito do pecado e das suas consequências na nossa vida. Nós podemos aprender um pouco do pecado e das suas consequências na nossa vida. Nós sabemos que o mundo, o homem, ele caiu desde ali de Adão, e desde Adão nós herdamos ali a queda constantemente. Se nós olhamos e vemos tantas coisas terríveis acontecendo ao nosso redor, como chacinas, matanças, roubalheira, corrupção, guerras, terremotos, pestes por tantos lugares, é porque isso é como fruto do pecado, é como consequência do pecado. E este texto vai nos mostrar claramente isso. Por isso eu quero chamar a sua atenção para este tema nesta noite, tendo como pano de fundo esta união, este casamento representativo de Oséias e Gomer, como a união de Deus entre o seu povo, e Deus trazendo aqui a sua indignação, a sua acusação para o povo. Nós podemos aprender um pouco mais a respeito deste tema, sobre o pecado e as suas consequências. E a primeira coisa que nós podemos perceber aqui, a respeito das consequências do pecado, é que o pecado, ele não produz virtudes na vida do povo. Talvez você pode pensar, nossa, mas isso é a coisa mais óbvia do mundo. O pecado não produz virtudes. Vamos ler comigo aqui o versículo 1 de novo. Ouvi a palavra do Senhor, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Aqui Deus não está manifestando apenas a sua indignação para com o povo, mas para com os habitantes da terra, os habitantes daquela terra em que eles estavam, propriamente com eles ali, primeiramente com eles, porque eles estavam habitando a terra que Deus tinha dado para eles, a terra ali de Canaã, a terra que mana leite e mel. Então Deus estava se voltando contra eles, porque nela não há verdade, nem amor e nem conhecimento de Deus. Deus trabalha aqui essas três virtudes, o profeta ele trabalha essas três virtudes primeiramente aqui, mostrando a sua indignação para com o povo, porque não há verdade, porque não há amor e nem conhecimento de Deus no seu meio. E o que nós podemos aprender aqui, meus irmãos? A primeira virtude, essas três virtudes, aliás, elas são oriundas, elas devem ser consequências do pacto que Deus tinha feito com o seu povo. Em um determinado momento, sobre a orientação de Moisés, antes de entrarem na terra prometida, Deus leva o povo a um lugar, a um monte, onde lá ele faz um pacto com eles, onde ali são proferidas bênçãos e maldições. E se o povo guardasse a aliança que Deus tinha feito com eles, eles seriam abençoados. E se o povo não guardasse a aliança que eles tinham feito com Deus, então eles passariam por maldição. Eles seriam amaldiçoados de alguma forma. E isso está lá no capítulo 28 de Deuteronômio, esse estabelecimento dessa lei. E Deus aqui, ele está dando a sua indignação, dando a sua acusação, porque o povo não estava guardando essa lei. E por causa disso eles não estavam produzindo as virtudes que eles deviam produzir como povo eleito, como a raça que Deus tinha escolhido para manifestar a sua salvação para o mundo todo. E essas virtudes são aqui verdade, amor e conhecimento de Deus. E a primeira virtude aqui chamada verdade, também pode ser traduzida como fidelidade.
Mas alguns escritores, né, eles traduzem mais precisamente porque é essa ideia, né, de confiabilidade em palavra, em conduta. Ou seja, tudo aquilo que você fala, você cumpre. Eu sou um homem e mulher de palavra. Então, se eu disse para você que eu vou cumprir este nosso acordo, então eu sou confiável ao ponto de cumprir o nosso acordo. E Deus estava dizendo para eles que eles não eram confiáveis, que eles não eram verdadeiros, que eles estavam sendo mentirosos em relação ao acordo que eles tinham feito, em relação à confissão que eles tinham feito, né? A fidelidade, meus irmãos, a confiança, é o vínculo que sustenta toda a nossa vida pública, a nossa vida privada e a nossa vida pública. É interessante saber que tudo depende, em certo nível, da fidelidade, da confiança que nós temos um no outro. Engraçado que eu tenho assistido agora nas férias, terminei de assistir agora nas férias, um seriado no Netflix que chama The Crown, ou seja, A Coroa, né, traduzido do inglês, que mostra um pouco da realidade da coroa britânica, né, da rainha Elizabeth, né, segunda, como ela ascendeu ao trono, o que ela faz naquele palácio que ela mora, naquele país onde nós vemos que ela que declaram ela soberana. Então, um dos episódios, né, interessantes deste seriado, nos mostra um pouco a respeito dessa confiabilidade que existia entre a monarquia e o parlamento. Porque o seriado explica bem, ele é bem sucinto na hora de explicar a respeito disso. O governo da Inglaterra é baseado em duas instâncias, que é o governo da monarquia, ou seja, representado pela soberana, a rainha, e quem governa por ela é o parlamento. E para que isso aconteça de forma ideal, para que tudo não saia do lugar, para que as coisas funcionem de verdade, era necessário, isso provido pela Constituição Britânica, que existisse uma confiança irreparável, mútua, entre o primeiro-ministro e a rainha da Inglaterra. Só que teve um momento ali na história, que o primeiro-ministro ele ficou doente, ele teve um derrame, e ficou com medo da rainha demiti-lo, ficou com medo da rainha mandar ele embora e colocar outra pessoa no lugar dele, porque ele não estava apto para governar o país. E para não perder o seu cargo, então ele omitiu da rainha toda essa circunstância. E o país ficou sem governo por alguns dias, porque o primeiro-ministro não estava governando. E ali, depois de ter descoberto toda essa farsa, a rainha, né, fazendo uso dos seus poderes, chama lá todo o gabinete, né, do parlamento britânico, especialmente o primeiro-ministro e os seus mais achegados, e dá um bom sermão, mas um lava-cara naqueles homens declarados e conhecidos como os mais inteligentes de toda a Inglaterra. E o que ela se baseou para dizer isso? Ela disse: o nosso governo funciona porque existe uma confiança mútua. Porque existe uma confiança entre nós. Se não houver uma confiança entre eu e você, primeiro-ministro, então tudo cai por terra. Tudo é baseado e gerido nesta confiança. Se você não me der esta confiança, o país todinho vai sofrer as consequências por causa da nossa negligência. E é assim na nossa vida, meus irmãos. Porque muitas vezes nós vemos tanta corrupção no nosso país, parece que não existe mais essa confiança entre os próprios três poderes, entre o executivo, o legislativo e o judiciário. Parece que sempre um está desconfiando, especialmente do judiciário, que está ali fazendo uma caça às bruxas, colocando todos os corruptos na cadeia. E o executivo, o legislativo, muitas vezes ali fica de mãos amarradas, não confiando no julgamento que se faz. Ou então, né, por motivos egoístas, se abstendo desse julgamento. Tudo na nossa vida, meus irmãos, depende da confiança. Depende de nós sermos pessoas confiáveis. Depende de nós sermos homens e mulheres de palavras. Nós não assinamos acordos simplesmente por brincadeira, porque nós brincamos de ser gente grande. Não, mas porque nós baseamos tudo em confiança.
E aqui, a primeira virtude que Deus esperava daquele povo é que eles fossem pessoas de palavra, que eles verdadeiramente ali cumprissem o que eles disseram, né? E é a coisa que não tinha: confiança, confiabilidade. A segunda virtude aqui que Deus está falando é o amor, e fala-se especialmente desse amor relatado, o amor de aliança, o amor que eles deviam demonstrar para com Deus, por causa da aliança que eles tinham feito com o Pai, muito antes lá no tempo de Abraão, né? E aqui, esse amor fiel, ele fala a respeito de uma disposição interior, que deve ser evidenciada por uma ação externa, ou seja, eu tenho uma boa motivação no meu coração, uma motivação correta em seguir tudo aquilo que a lei de Deus me manda, e eu também tenho uma conduta externa, ou seja, as minhas atitudes estão condizentes com aquilo que eu prego, com aquilo que eu guardo, com aquilo que eu falo, com aquilo que eu leio a respeito dos mandamentos de Deus. Ou seja, um amor bíblico de verdade, mais do que o sentimento, mais do que as nossas abstrações a respeito do amor, mas o compromisso de verdade que existia, que era o vínculo para que funcionasse toda esse pacto que eles tinham feito entre Deus. E Deus está acusando eles de que eles não eram mais amorosos, que eles não estavam sendo mais fiéis, que eles se prestavam cultos a Deus, eles chegavam no templo, sacrificavam, ofereciam louvores, contudo, eles no seu coração, eles não tinham a inclinação de adorar a Deus de verdade, eles não adoravam a Deus, no seu coração eles desprezavam o Deus eterno, eles desprezavam o Senhor, e Deus estava denunciando isso contra eles. E a terceira aqui, virtude que o Deus ele requer do seu povo, é o conhecimento de Deus. E aqui, meus irmãos, este é um tema tão recorrente no livro de Oséias, tão recorrente o tempo todo, porque alguns versículos mais à frente, você vai ver o profeta dizendo: o meu povo perece por falta de conhecimento. O meu povo está perecendo porque lhe falta o conhecimento. E aqui, meus irmãos, o que se refere a este conhecimento? De reconhecer a Deus como o único soberano, como o Senhor, né, que tem direito sobre o seu povo. Eles não conheciam a Deus de verdade, porque eles estavam violando o pacto que eles tinham feito, eles não estavam guardando mais os mandamentos de Deus, eles não estavam mais guardando a aliança que Deus tinha estabelecido com eles, por isso eles não conheciam a Deus de verdade. O povo demonstra a ignorância da verdade fundamental, religiosa, quanto ao caráter e soberania de Deus. Eles não conheciam de verdade a Deus. Eles não conheciam Deus trino, soberano, o Senhor Santo de Israel, o Deus de toda a eternidade que eles estavam servindo, porque eles estavam violando o pacto. Meus irmãos, é uma grande verdade isso. Jesus bem nos disse ali em João capítulo 15, que aquele que o ama, guarda os mandamentos do seu Pai. É impossível nós falarmos que amamos a Deus, que nós amamos a Deus, mas se nós não temos zelo pelos seus mandamentos, se nós desprezamos o que a palavra nos diz, o que a palavra nos ensina, se nós fazemos isso, se nós desprezamos qualquer tio da Bíblia, ou qualquer ensinamento que ela dá, como ultrapassado, como uma coisa que não se aplica a nós nos dias de hoje, então nós não amamos a Deus de verdade, porque aquele que ama a Deus, guarda os seus mandamentos. Aquele que ama Cristo, ele tem zelo pela sua palavra, em guardar a sua palavra no seu coração constantemente. E aqui eram essas três virtudes que Deus requeria do povo, que era verdade, ou seja, fidelidade, amor fiel, o amor da aliança que ele desejava do povo, e o conhecimento de Deus. Essas virtudes que não podem ser vistas quando nós estamos em rebelião a Deus, quando o povo se rebela contra Deus, quando o povo despreza a lei de Deus. A segunda coisa, meus irmãos, que nós vemos aqui, é que o pecado,
ele também, além de não produzir virtudes, ele também faz outra coisa, que é produzir vícios. Quando não há as virtudes, quando nós não temos as virtudes que Deus deseja de nós, o pecado faz com que nós produzamos o quê? Vícios, frutos da carne, atitudes que não são condizentes com a sua palavra. E no versículo 2, o profeta vai dizer: o que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar. Aqui o profeta usa 5 palavras, que está mostrando como o povo estava desviando-se da lei de Deus, dos 10 mandamentos. Eles estavam infringindo a todo tempo os 10 mandamentos de Deus, especialmente 5 mandamentos que diz: não dirás falso testemunho, não matarás, não assassinarás, não cobiçarás, né? Aqui ele vai dizer 5 palavras especialmente, né? Jurando, mentindo no caso, né? Assassinando, roubando e adulterando. O povo estava tão distante de Deus, que a prática do pecado passou a ser algo comum na vida deles. E aqui ele continua dizendo: por causa disso, porque vocês assumiram uma vida pecaminosa, porque vocês viciaram na prática do pecado, porque vocês viciaram, que vocês não mais amam a lei de Deus, que vocês desprezaram a minha aliança, os meus mandamentos, o que acontece? Só há morte, só há matança, só há homicídios dentro dessa terra. A ideia de que aqui o pecado se tornou tão evidente nos dias de Jerusalém, que eles matavam os seus próprios filhos, sacrificando a deuses pagãos, que não adoravam a Deus de verdade, entregando a sua vida, a sua própria família, para a glória e honra do Senhor. E Deus estava fazendo aqui verdadeiramente uma acusação: vocês vivem no pecado. Quando nós olhamos para a nossa sociedade hoje, quando nós olhamos essas matanças que existem ali, que ocorreram ali em Manaus, em Rondônia, nós ficamos muitas vezes abismados, escandalizados por essas coisas terem acontecido. E ai de quem, né, achar que isso é uma coisa normal, né? Isso não é um papel de um cristão de verdade, achar que aquilo era uma coisa normal. Ver aquelas cenas, ouvir aqueles noticiários, isso mostra o quanto o povo está longe de Deus, o quanto o pecado se tornou normal na nossa nação. Mentir, roubar, adulterar, assassinar, né? Jurar, dar falso testemunho, usar o nome de Deus em vão. Todas essas infrações dos 10 mandamentos levam o povo ao estado em que eles estão, em total corrupção e desprezo pela palavra de Deus. Temos que nos entristecer quando nós olhamos fatos como estes, meus irmãos. O nosso coração deve ficar pesado quando nós vemos notícias como essas que nós vimos esta semana, porque nós temos percebido o quanto o povo brasileiro está distante de Deus. E eu posso dizer que até mesmo o povo que se diz evangélico nessa nação está distante de Deus, porque no nosso país não se guarda os mandamentos, não se tem zelo pela palavra de Deus. De forma geral, o povo despreza o conhecimento de Deus, despreza a lei de Deus, diz que é uma coisa ultrapassada, diz que é alguma coisa que não vale para os dias de hoje, diz que é alguma coisa que não tem sentido nenhum. E muitas vezes nós sofremos por causa do nosso pecado, por causa da nossa própria transgressão. O povo, por causa de ser assim, muitas vezes com o coração duro e que não volta-se para o Senhor, eles perdem-se, eles caem, eles se esquecem de Deus. E o pecado, meus irmãos, ele produz vício, ele tem produzido vícios na vida das pessoas. E nós, como povo de Deus, o que nós temos que fazer? Temos que nos abster dessas coisas, temos que fugir dessas coisas. O apóstolo Paulo diz que nós não devemos dar ocasião à nossa carne, temos que andar no Espírito, como diz ali em Gálatas, e de maneira nenhuma vocês satisfarão os desejos da carne. O que é andar no Espírito? É sempre ter a lei de Deus, a lei do Espírito e da vida, aqui no nosso coração, gravada no nosso coração.
E a terceira coisa que nós podemos ver aqui, meus irmãos, é que o pecado traz sérias consequências, até mesmo para a terra, até mesmo para o meio ambiente. Veja só aqui o que diz o versículo 3. Por isso, a terra está de luto, e todo o que mora nela desfalece, e como os animais do campo, e com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. O profeta fala aqui que a própria terra que eles estavam habitando, a terra de Canaã, estava sofrendo pela consequência dos pecados deles. E aqui a ideia que o profeta usa aqui, chora, a terra desfalece, é a ideia de que a terra está secando-se cada vez mais. Talvez o profeta aqui se refira a uma seca que eles estavam vivendo naquele momento. Por causa do pecado, Deus mandou juízo sobre as pessoas, e eles estavam colhendo, estavam tendo seca, estavam tendo fome, os animais estavam morrendo, os peixes estavam morrendo, as aves do céu já não tinham mais o seu alimento. E Deus usa este fato para mostrar que o pecado estava tão alicerçado no coração do povo, que até a terra estava sentindo. E hoje não é diferente, meus irmãos. Hoje nós vemos a terra sofrer de tal modo, nós vemos o homem aqui usando e abusando da terra de uma forma ilícita, não da forma como Deus ordenou, para cuidar, para tirar dela o seu sustento, mas para fazer um uso da terra moderado. Tanto que até nas leis do judaísmo existiam ali, depois de 7 anos, eles não poderiam mais fazer nenhuma agricultura, cultivar a terra de modo nenhum para dar um descanso a ela. Isso tem um princípio, que a terra também ela precisa descansar, que a terra ela precisa ser cuidada da forma como Deus ordena que ela tem que ser cuidada. E o pecado, meus irmãos, ele também trouxe consequência para o meio ambiente. Depois da descrição ali da queda de Adão e Eva, aí você vai ver uma das maldições, quando Deus vai dar uma maldição ao homem, de que ele teria que cultivar o solo para poder trabalhar, e a terra daria cardos e abrolhos. Fala de como que o pecado, como que a queda do homem, afetou até mesmo o meio ambiente. E quando Cristo vai apontar ali os sinais cosmológicos no sermão ali do monte, em Mateus 24, ele diz que nos últimos dias haverá terremotos, pestes por todos os lugares, fomes, mostrando que a própria terra estava vendo, Deus estava enviando juízo para a própria terra por causa do pecado, por causa da iniquidade do povo. Meus irmãos, é só olharmos tantas notícias terríveis. Nós, quando olhamos o noticiário, o sentimento no nosso coração deve ser: Jesus, perdoa-nos, salva o nosso povo, salva-nos porque nós estamos distante de Ti. Quando nós vemos guerras terríveis como o que está acontecendo ali em Alepo, na Síria, quando nós olhamos tantas coisas que estão acontecendo, furacões, tragédias, nós temos que clamar a Deus para que Ele tenha misericórdia de nós. Porque isso é evidência de que o povo está em pecado contra Deus, que a própria terra está sofrendo as consequências do pecado das pessoas. E como estava acontecendo aqui, como estava acontecendo uma seca naquela época, por causa da rebeldia, por causa do pecado das pessoas, Deus ele trouxe essa denúncia. Até a terra está sofrendo por causa do seu pecado. E aqui nós vemos, meus irmãos, que o pecado, ele não produz virtudes na nossa vida, que ele produz vícios na nossa vida, e que também que ele, até mesmo a terra, sofre por consequência dele. E aqui eu quero concluir com vocês, dizendo algo, voltando ali para o início que nós estávamos falando, o relacionamento de Oséias e a prostituta, Deus usou ali, esse relacionamento para retratar o relacionamento dele com o povo. E para mostrar, meus irmãos, que Deus, apesar de toda a impiedade do povo, ele tinha demonstrado grande amor para com eles. Se você for pegar ali no final do livro de Oséias, você vai ver Deus ali mostrando a sua benignidade para com o povo,
tirando eles de volta do lugar onde eles estavam, retrazendo para o seu amor de aliança, dizendo que não os destruiria completamente, mas que a partir de um remanescente, ele renovaria a sua aliança com o seu povo. Apesar de nós sermos infiéis, meus irmãos, apesar do povo muitas vezes ser infiel, Deus, ele mantém uma aliança para conosco. Deus mantém uma aliança com a sua igreja por meio de Jesus Cristo. Nós somos a noiva de Cristo. Cristo foi o maior presente que Deus deu a nós, para que nós pudéssemos nos voltar para Ele. Hoje nós somos consideradas noiva do Senhor. A igreja é considerada noiva de Cristo. A igreja é considerada noiva de Jesus Cristo, porque guarda os seus mandamentos, porque Deus fez uma aliança com ela, por meio do sacrifício da vida do nosso Senhor Jesus. E a partir disso, meus irmãos, de que forma eu devo viver? Nós temos que olhar para este exemplo que Israel nos deu, da sua impiedade, da sua dureza de coração, da sua infidelidade, e pedir a Deus que tenha misericórdia de nós. O propósito de nós falarmos a respeito desse casamento de Oséias e Gomer, é para nos mostrar, para nos chamar a atenção, que nós precisamos diligentemente guardar os mandamentos de Jesus Cristo. Eu reitero a vocês, meus irmãos, ali em João 15, o Senhor Jesus nos diz, em João 15:10, Ele nos diz: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. E como o povo de Israel não estava guardando os mandamentos do Senhor, eles estavam demonstrando que eles não amavam a Deus de todo o coração, e por isso estavam naquela situação. Muitas vezes, meus irmãos, as nossas aflições, elas podem sim vir como uma consequência do nosso próprio pecado diante de Deus, da nossa própria negligência. Talvez você não esteja como esses homens e mulheres aqui, matando, roubando, destruindo, fazendo pecados ali, vamos dizer, considerados graves, mas talvez no fundo do seu coração você despreza a lei de Deus, você despreza a verdade de Deus, você não tem mais apreço pela Bíblia, você não tem apreço pela verdade, você não concorda que a Bíblia é a verdade de Deus. O que resta fazer diante dessas acusações? Arrepender-nos, voltar-nos para Deus, voltar-nos de todo o coração contrito, como nós lemos ali em Tiago, humilharmos-nos perante a soberana mão de Deus, que ao seu tempo Ele nos exaltará. O arrependimento precisa ser uma constante na nossa vida. Como povo de Deus, muitas vezes somos inclinados às maldades do nosso coração, somos inclinados a desejar aquilo que o Senhor não ama, aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus. E qual deve ser a nossa atitude? Nos voltar em arrependimento para o Senhor. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Foram essas as palavras de João Batista, quando ele viu o próprio Cristo, ele anunciando a vinda de Jesus Cristo: arrependei-vos. Esta foi a mensagem do próprio Senhor Jesus ao longo de todo o seu ministério: arrependei-vos. E o arrependimento é necessário também para o seu povo, para o povo escolhido de Deus, para os seus eleitos, porque o arrependimento nos mostra que nós precisamos de Deus em todo o tempo, e que nós estamos fadados muitas vezes, somos levados muitas vezes ao erro, ao pecado, porque nos falta arrependimento no nosso coração. Que responsabilidade nós temos, meus irmãos, sermos a noiva de Cristo, sermos a noiva do Cordeiro. Que responsabilidade é nos dada. E eu digo a vocês, que o amor de Deus, ele está constantemente nos abraçando, que o amor de Deus está constantemente ali, pronto a nos acolher. Deus está pronto a nos acolher com o seu amor, mas precisamos constantemente mudar a disposição do nosso coração, e arrepender-nos sempre, buscando a Deus com todo o coração, humilhando-nos na presença dEle em todo o tempo. Que nós, ao vivermos esse ano de 2017, nos lembremos dessas virtudes, verdade, ou seja, que eu seja um homem e mulher de palavra, amor fiel,
que eu não me esqueça de ser fiel a Deus em todo tempo, ser fiel à minha esposa, ser fiel ao meu cônjuge, ser fiel ao meu patrão, ser fiel aos meus pais, porque isso também é sinal de que os mandamentos de Deus estão no nosso coração, de demonstrar fidelidade para com a nossa igreja, fidelidade para com a palavra de Deus, em todo tempo, em toda hora, seja no nosso trabalho, seja na nossa faculdade, seja na nossa casa, na intimidade do nosso lar, em todo tempo demonstrarmos que somos fiéis a Deus. Sejamos homens e mulheres de palavras, que cumpramos aquilo que nós prometemos um ao outro, especialmente ao Senhor, que nós nos dediquemos com todo o coração a guardar a sua palavra, a guardar os seus mandamentos. Essas são virtudes que devem ser vistas no meio do povo de Deus. Dessa forma nós vamos crescer em conhecimento, conhecemos mais a Deus de verdade, o seu caráter, a sua soberania, o que Ele representa, o que Ele é, o que Ele fez por nós, em todas as instâncias. Onde você precisa melhorar, meus irmãos? Em que lugar que você precisa apresentar o seu coração diante de Deus em arrependimento, em guardar os seus mandamentos? Que uma das resoluções do seu 2017 seja esta, em ser fiel a Deus, em amar a Deus com todo o seu coração e ao próximo como a si mesmo, em buscar conhecer a Deus por aquilo que Ele se revelou através da palavra dEle, guardando os seus mandamentos constantemente. Que o Senhor nos ajude, que Deus nos ajude nesta lida, nesta labuta constantemente, e que Ele encontre em nós sempre um coração arrependido, e não como um povo de Israel estava naquele dia, com um coração duro, pecaminoso, rebelde, voltando-se contra o Senhor. Amém?